Olá, eu sou Renata Lemos. E eu sou a Paty Lisboa e este é o Faça Acontecer. O nosso encontro com conteúdo de qualidade para o seu crescimento profissional e pessoal, diretamente aqui do Estúdio 767, que fica aqui no coração da Savassi. Sigam lá também, pessoal, o 767 Estúdio e conheça mais essa forma de gerar conteúdos. É isso mesmo, a gente está aqui com o apoio do Estúdio 767 e se você tem um projeto de áudio, de vídeo, faça contato que você vai ter o melhor atendimento possível nessa área do audiovisual. Eu recomendo. E é muito legal que a gente está aqui hoje, né, Paty? Gente, e hoje é um dia também super, super especial. Esse episódio é um episódio onde eu, Renata Lemos, vou entrevistar a Paty Lisboa. Que delícia! Como a gente já falou em outros episódios, a gente conversa muito, a gente tem projetos juntos, mas eu acho que eu nunca entrevistei a Paty Lisboa. Então esse é um momento único aqui do nosso podcast. Paty, e é um prazer estar aqui com você hoje, para que você possa contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e como você vem fazendo acontecer na sua vida. Então, para a gente poder começar, né, eu queria, para quem quiser conhecer mais a Paty, gente, ela vai deixar ali as redes sociais dela, né, Paty, também. Então, quem quiser acompanhar mais esse nosso movimento, me sigam lá no Instagram, Renata Lemos Oficial. Todas as redes estão interligadas. A Paty também vai falar o dela para vocês já já. E eu queria que você começasse falando isso, né, Paty? O que é o Faça Acontecer para você? O que significa essa expressão Faça Acontecer? Perfeito, Renata. Bom, fazer acontecer para mim é entrar em ação. É esse processo da gente adquirir movimento. E ele começa muito por uma decisão que a gente toma, né? E uma decisão corajosa, porque o início é sempre o mais complicado, né? Mas eu costumo dizer que a vida, ela só reage à ação. Não adianta ter as melhores ideias, ter a melhor formação, ter muito conhecimento, ter muita sabedoria, se você não coloca isso a serviço do mundo, do outro. Então, fazer acontecer é justamente a coragem de agir. E que não é fácil, né, Renata? Porque nós somos seres vaidosos, nós somos seres que buscamos a perfeição. Então, muitas vezes, nesse desejo de ser tão perfeito, de fazer algo tão primoroso, a gente deixa de fazer o que seria possível. E eu gosto muito dessa máxima que a gente escuta sempre, que o feito é melhor que perfeito. E eu também desconheço projetos maravilhosos, grandiosos, que tenham começado com perfeição. Tudo começa da forma que tem que ser, do jeito que tem que ser. Então, fazer acontecer para mim significa coragem e ação. Ai, que delícia! E que, na verdade, eu não vou deixar de dizer isso, né? Que a gente, quando eu falei coragem e ação, é justamente coração, né? É a gente agir com coragem, a gente agir com o coração. Isso mesmo, que está muito ligado aos nossos sentimentos, né, Patrícia? Olha que ótima definição. E é isso, gente, coragem e ação, né? A gente agir com o coração em prol do que a gente quer, eu acho que essa é a essência do Faça Acontecer. Fantástico, Paty. Então, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de quem é a Paty Lisboa, eu queria que você contasse pra gente. Quem é a Paty? Como era a Paty Lisboa, infância e adolescente? Conta um pouco, adolescência. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Conto sim. Bom, eu costumo brincar, Renata, que eu sou a filha mais velha, eu sou a filha caçula e eu sou a filha única. Ai, ai, ai. Isso porque do casamento do meu pai com a minha mãe, eu sou a única filha. Mas o meu pai já havia sido casado, teve 3 filhos, meus 3 irmãos mais velhos, e aí eles me apresentam, né? Essa aqui é a caçula, e eu realmente sou. Meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha 1 ano de idade, minha mãe se casou de novo e também teve outra filha, que é a Cristiane, minha irmã, e aí ela é a caçula. E a minha mãe me apresenta, essa aqui é a minha mais velha, né? Ai, que então, ótimo. a minha infância, ela já foi esse universo onde eu navegava ali em diversos núcleos familiares, né? Tava com os meus irmãos por parte de pai, com a minha irmã por parte de mãe, muito
na casa da minha avó. E é engraçado como eu lembro da minha infância, eu lembro de mim uma criança um pouco mais tímida, uma criança um pouco mais recolhida e que na adolescência eu fui me soltando mais e fui sendo mais brincalhona. Mas quando eu converso com os meus colegas de Colégio Santo Agostinho, né, que foi um colégio que eu estudei anos da minha vida, eles falam: Patrícia sempre foi para frente, Patrícia sempre foi corajosa. Então eu acho que essa parte também para frente minha sempre me acompanhou. Ai, que delícia. E por que eu comecei essa entrevista com essa pergunta, né, gente? Porque eu acredito muito que o que a gente é hoje tá ligado à nossa história, né? E a gente conheceu um pouquinho, que são coisas que a gente pergunta muito pouco, né? Como era a sua infância, adolescência, quem que você era quando você era? Eu acho que é algo bacana, porque a nossa essência muitas vezes está ali, Paty, né? E isso é muito interessante. Então, a Paty, então, era essa menina, né, descontraída, descolada na adolescência, muito bem, e que depois veio para essa vida adulta, né? Para essa vida, né, para a selva de pedra, vamos falar assim. Eu falo que quando a gente está na infância, a gente tem né, a gente está num ciclo de vida, adolescência a gente está no outro, e como adulto a gente assume um outro, faz parte de um outro ciclo de vida onde a gente tem que assumir muitas coisas. Me fala um pouquinho da sua formação, da sua experiência profissional. Quem é a Patrícia hoje? Bom, eu comecei pelo magistério, Renata, né? Eu me formei em magistério e trabalhei bons anos com educação infantil, alfabetizando crianças, e que foi uma experiência maravilhosa, assim, né? Então, eu digo que a docência, ser professora, sempre fez parte da minha vida, né? Nos últimos 30 anos, a sala de aula, de uma forma ou de outra, ela me acompanha. E quando eu decidi fazer um curso superior, que eu decidi fazer faculdade, eu fiquei muito em dúvida entre psicologia e comunicação social. E aí eu resolvi, né, me inscrever em algumas universidades. Na época eram poucas, a gente não tem esse volume de opções hoje. E aí eu me inscrevi nos 2 cursos e acabei passando, né? Passei em alguns outros, inclusive para psicologia, mas eu passei e foi o primeiro resultado do vestibular que eu fiz, né? O meu primeiro vestibular da vida, o primeiro resultado foi na FAF, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Que era um curso de comunicação super conceituado. E aí eu falei, bom, vou me matricular, né? E a alegria foi tão grande de ter passado que eu me matriculei no primeiro resultado e fui começando aí a traçar essa minha trajetória na área de comunicação social. Eu já no começo da faculdade, eu consegui dentro da faculdade uma bolsa para trabalhar na monitoria da faculdade, que foi muito importante para mim, porque me encorajou muito, né? Foi o meu primeiro emprego dentro de um universo formal, dentro de uma academia. E rapidamente eu consegui um estágio. Eu fui fazer estágio numa agência de publicidade, na querida ASA Comunicação. E lá na ASA, né, a gente atendia grandes contas, a gente atendia BH Shopping, atendia a Copasa, atendi o Benji, que na época era o Banco do Estado de Minas Gerais. Então, foi um momento de muito aprendizado, a trabalhar com comunicação, a trabalhar em equipe. E ainda na faculdade, eu recebi um convite para participar de um processo seletivo nos Associados Minas, né? TV Alterosa, a querida e saudosa Rádio Guarani. E acabei sendo selecionada para essa vaga para me tornar executiva de contas lá na rádio. E aí trabalhei durante 8 anos nesse conglomerado de comunicação. Trabalhei alguns anos na Rádio Guarani, depois muitos anos na TV Alterosa, com essa parte de área comercial, marketing. E foi ali a minha grande escola, né? O meu grande aprendizado de desenvolver processos de liderança, de empreendedorismo, de aprender resiliência. Foram muitos e muitos anos exercitando aí a área comercial. Olha só, uma verdadeira comunicóloga, como você gosta de se intitular, né? Isso, e fantástico isso, gente. Como é bom, né, a gente conhecer a história, né, das pessoas. Eu acho que isso traz muito aprendizado. E, Paty, imagino que nessa sua trajetória você também teve desafios, né, na sua vida. Eu queria que você compartilhasse com a gente aqui quais foram os maiores desafios que você teve na sua vida profissional e que te trouxeram aqui hoje. Bom,
Renata, eu costumo dizer que mar calmo realmente não faz bom marinheiro, né? A gente aprender a lidar com essas turbulências da vida vai nos encorajando e vai nos preparando para lidar com essas coisas, né? Para os desafios com mais naturalidade. O meu primeiro grande desafio profissional, quando eu resolvi sair da TV para aceitar um outro convite para trabalhar, né, em agência de publicidade, eu trabalhei na Lápis Raro também, que é uma casa que eu amo, adoro, que deixei grandes amigos e admiro muito o trabalho deles, foi trabalhar com gestão de contas e com processos de comunicação, que foi um super aprendizado. E dentro da Lápis, eu aprendi, conheci lei de incentivo à cultura, que era algo que eu não tinha muito contato. Até então, eu já tinha feito um MBA em marketing na Fundação Dom Cabral, já tinha feito pós-graduação em logística, mas eu nunca tinha tido contato com lei de incentivo. E eu fiquei muito encantada com aquilo, né? Com a questão de, através da renúncia fiscal, um projeto ser incentivado, ele poder circular, ele poder dar acesso às pessoas, ao contato com a cultura. E aí, aquilo me encantou tanto. E nessa época, né? Eu já era casada, eu já tinha uma filha, e veio aquela grande questão, né, da culpa materna. Eu quero levar minha filha na escola, eu nunca acompanhei a aula de balé da minha filha, e eu comecei a buscar soluções para que eu pudesse também conciliar a maternidade. E encantada, como eu te disse, né, com a lei de incentivo, eu resolvi montar a minha própria empresa, que era uma empresa de marketing cultural, que chamava Romã Mídia Livre. E aí eu montei a Romã, né, a decisão de sair, de empreender, ela não foi fácil. Eu confesso hoje, olhando para trás, né, que isso aí tem quase 20 anos, tem exatos 14 anos, eu montei a Romã em 2006, que eu saí, é que eu imaginava que eu ia conciliar essa vida, né, de maternidade, empreendedorismo, e eu vi que não foi bem assim que a banda toca. Então, foi um super desafio aprender a ser empresária, entender de contabilidade, né? Não é simplesmente vender e fazer. Então, trabalhar isso, contratar pessoas, treinar pessoas, tomar decisões, demitir pessoas, foi um aprendizado muito puxado que eu tive. Mas que eu agradeço muito, porque tudo isso me preparou para o que eu faço hoje, né? Que é continuar desenvolvendo pessoas. A hora que eu olho para a minha história, eu vejo que o tempo inteiro são pessoas. Sejam os meus alunos, sejam os meus clientes, seja na área comercial, seja no marketing cultural, sempre foi sobre pessoas, né? Sempre foi sobre comunicar, sempre foi sobre interagir. Nessa época, eu já estava num processo, né? Eu fiz a análise, fui analisada durante 13 anos. Então, esse processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, ele já era muito importante para mim e, além disso, eu comecei a me interessar, né? Como você disse também, quando a gente bateu um papo sobre a sua trajetória, eu comecei a me interessar o seguinte, como é que essas pessoas se desenvolvem? Né? Ser um bom líder não basta ser um bom técnico, não basta ser um bom gestor de negócio, é importante eu me interessar por isso. E aí, na própria Romã, eu comecei a buscar formações, capacitações e me interessar por esse lado de gestão de pessoas. Ai, que delícia! E é muito legal isso, Paty, que quando você está contando e quando a gente conta um pouquinho da nossa história, a gente vê uma ligação muito forte no que a gente fazia antes, né, e no que a gente faz agora. E eu acho que é esse alinhamento faz todo sentido. Porque as pessoas muitas vezes, né, que às vezes nos vê, nos conhecem nos nossos treinamentos, nas nossas aulas, enfim, não imaginam às vezes o que é que tem por trás disso, né? O que é que trouxe essa história. E, gente, nós somos frutos da nossa história. E quando a gente olha para trás e relembra esses momentos, a gente vê claramente o quanto que eles contribuíram para que a gente fosse a pessoa que nós somos hoje, né? Eu acho isso muito fantástico, porque nós somos frutos disso, né? Eu gosto muito de uma frase que é: a gente é fruto da nossa história, mas a gente não tem que ser refém da nossa história. Nós precisamos de criar o nosso futuro. E isso tem a ver com fazer acontecer. E é isso que você fez na sua vida, né? Você criou o seu futuro, você fez acontecer, mesmo com todos os desafios. Eu imagino aí, eu fico me perguntando o que passa nas cabecinhas das pessoas quando elas empreendem, ou quando elas vêm para essa área de desenvolvimento humano. E agora eu começo a entender um pouquinho mais da sua cabecinha, né? E isso é muito legal, isso é fantástico. E aí, Paty,
Paty, o que você tem feito hoje, né? A gente falou um pouquinho infância, adolescência, um pouquinho da sua história. Conta pra gente aqui, o que você tem feito hoje e como que você tem feito o seu trabalho, né? Quais os projetos aí que você tem desenvolvido? Sim. Bom, eu acho muito interessante, porque quando a gente fala do faz acontecer, e eu olho para a minha história, eu vejo que o tempo inteiro foi tomar decisões e fazer algumas coisas acontecer, né? Eu tenho alguns amigos de muito tempo que viram para mim e falam assim: mas Patrícia, não é possível, você é doida, cada hora você está fazendo uma coisa, né? Você não vai quietar, não. Eu escuto isso às vezes, Paty, eu também escuto isso às vezes. E aí eu costumo dizer com toda tranquilidade: não, eu não vou quietar, né? E eu vou mudar de profissão, vou mudar de trajetória quantas vezes eu achar necessário, possível, agradável. Então, fazer acontecer para mim está muito nisso, porque depois que eu resolvi, né, montar a minha empresa, chegou um tempo também que lá já, né, a Romana existiu durante muitos anos e foi muito legal, mas que eu precisei tomar uma decisão de fechar. E que foi muito difícil fechar uma empresa, porque é quase se desapegar de um filho, né? Algo que a gente começou ali, passou por todo um processo de construção, abrir mão disso é muito difícil. Então, muitas vezes, fazer acontecer também é saber abrir mão, né? É saber mudar a trajetória. E nessa minha trajetória que me trouxe até aqui, aí eu fui trabalhar no Sou BH, fui ser head do Sou BH, né? Começar esse projeto que eu tenho um vínculo, né, até hoje com ele, adoro, tô lá no Sou BH Talks, né, 10 anos depois, né, o Sou BH ele é de 2010, então tô até hoje, né, parceira da casa que eu amo, e vou aproveitar para falar isso para quem tá ouvindo, né, onde me encontrar, né, toda terça-feira tem o Sou BH Talks, toda segunda-feira eu tô na BH FM, junto com a Caiete e Rafinha, no Alô BH, né, falando sobre carreira e mercado de trabalho. Meu Instagram é @PATLisboa, @PatiLisboa. Meu site também é o Pati Lisboa, o YouTube Pati Lisboa e o LinkedIn é Patrícia Lisboa. Então, a gente pode se conectar aí por esses diversos canais, né? Mandem suas perguntas. Quem gostou desse papo aqui, conta para mim também. E aí, finalmente te respondendo, né, Renata, o que eu tô fazendo hoje, depois dessa passagem maravilhosa, né, pelo Sou BH, pela empresa, pelo grupo J. Chebli, que eu amo de paixão, eu comecei a realmente querer ser uma treinadora, né? E aí a palavra não tem outra, né? Eu vi ali, brilhou meu olho para ser coach. E nisso, né, como você também disse, que fez a formação em psicanálise, eu também fiz a formação, me tornei psicanalista, fiz várias formações de coaching, né, buscando a metodologia de diversas formas, fui fazer formação em mentoring, em psicologia positiva, em comunicação não violenta, e nesse ponto, Renata, eu digo uma coisa, foi a fase da minha vida que eu menos fiz acontecer, porque eu nunca achava que eu estava pronta. Olha então, só! Eu sempre tinha que buscar uma formação a mais, eu tinha que buscar algo que eu me sentisse validada e competente a fazer. E nisso, hoje, a hora que eu olho, eu falo, cara, se eu tivesse começado, né, muito antes, eu já teria colhido diversos outros frutos e teria entendido que eu não precisava de tudo aquilo. Mas tudo isso faz parte da nossa história, parte. né, Rê? E muitas pessoas, né, vivem essa experiência, né, de buscar como você também, né? Eu também sou coach. E eu falo coach com muito orgulho, sim, né? E todo mundo fica falando coach, existe coach de tudo. Sim, existe coach de tudo. Existe os coaches que são coaches sérios, que atuam com responsabilidade, como a gente que tá aqui falando sobre isso, né, Paty? Que são aquelas pessoas que treinam outras pessoas, que ajudam no desenvolvimento de outras pessoas. Não tem como ser diferente isso. Mas muitas pessoas têm essa percepção, né? Muitas vezes eu não consigo fazer, e dentro dos nossos grupos de mentoria eu vejo muitos profissionais dessa forma. Eu nunca acho que eu estou pronta, mas faz parte do nosso processo. Sim. Né? E eu acho que a gente tem essa consciência hoje de saber aquilo foi necessário naquele momento, porque aquele momento, Paty, você foi a melhor profissional que você podia ser. E às vezes todos aqueles recursos eram necessários para você naquele momento. Sem Pode dúvida. ser até que a gente não use, né? Tanta coisa que a gente fez agora. Mas isso tudo, de uma certa forma, nos ajuda a construir a pessoa que nós somos. Então, é muito válido isso.
Eu acho que esse é um exemplo muito válido. Eu acho que esse seu exemplo traz a identificação de muitas pessoas. E quando a gente toma consciência de que a gente pode fazer acontecer, e eu posso fazer esse movimento em conjunto, Sim. né? Porque aquilo que você falou no último podcast, antes feito que perfeito. E Exatamente. essa é uma crença que as pessoas têm muitas vezes, que às vezes impedem ela de fazer acontecer. De que eu tenho que estar perfeita. E aí, galera, vou falar real, a perfeição ela não existe. A gente sempre pode estar melhorando alguma coisa. A gente pode sempre ser melhor. Eu trabalho com esse pensamento, né, de melhoria contínua, né, de manage do futuro, de manage 3.0, metodologia ágil. E a gente sempre pode melhorar. Então, não espera ser perfeito. Comece fazendo. Né? Exatamente. Comece Né? fazendo aos poucos. E isso vai te dando essa segurança e esses subsídios. Que fantástico, Paty. É Quantas isso, coisas, né? né? Então, pra gente fechar o nosso bate-papo, seus planos do futuro. O que a Paty Lisboa deseja? Quais são os sonhos da Paty Lisboa? Não, Renata, mas antes de eu te falar dos meus planos futuros, eu nem te falei o que eu faço. Ah, é eu te mesmo? contei que eu Esqueci, você já demorei tinha a fazer. Então eu preciso contar aqui o que Volta eu então. faço. Vou voltar, galera. O que você tá fazendo e quais são seus planos de futuro? Vai Vamos lá. lá, é isso mesmo. Bom, hoje, atualmente, né, nos últimos 8 anos que eu fiz essa migração para essa área do desenvolvimento humano, eu faço atendimentos presenciais e online, né? Não tem jeito, a gente está nesse mundo digital, de mentoria, de coaching, né? De análise comportamental. Então, eu ajudo empresários, gestores, líderes, né? A adquirirem maiores competências, maiores confianças e fazer acontecer. Também sou trainer, inclusive parceira, né? Sua parceira no Instituto Excelência. Dou vários treinamentos corporativos, palestras, workshops e também sou professora, né? Atualmente no MBA da PUC, na disciplina Gestão de Carreiras. Então, é o tempo inteiro tá me relacionando Ai, que delícia. com pessoas ou com grupos, né? Feliz da vida. Ô, Paty, e é muito legal as coisas de ser professora, né? Que eu também sou professora lá da FGV, nessa parte de gestão de pessoas, coach, enfim. E eu falo que é um aprendizado pra gente, né? Eu falo que a gente ser treinador e ser professor é uma coisa que é muito tênue, porque a gente tá treinando pessoas a todo momento. E como é bacana a gente estar na sala de aula. Isso vem lá da sua essência e da minha também, né? Sim. Você começou na educação infantil, eu passei rapidamente pela escola, pela educação infantil, e agora a gente se reencontra, né, nesse movimento. Quanta coisa bacana. Bom, Paty, agora sim, então. Podemos falar de futuro? Podemos De falar objetivos de e de plano de futuro, né? E aí, Paty, o que você está traçando aí nesse momento que a gente está passando com tantas mudanças, né? Quais são os seus planos? Qual é o seu propósito? O que a Paty quer continuar fazendo? Ou melhor, o que a gente pode esperar da Paty Lisboa nesse próximo ano? Bom, essa pergunta é uma pergunta desafiadora, né? Porque a gente tomar essas decisões e bancar essas decisões também, elas mexem com a gente. A única certeza que eu tenho, Renata, é que eu nunca tive tão conectada com o meu propósito, né? Eu nunca tive tão feliz. Eu sempre fui uma pessoa alegre, para cima, e todas as minhas passagens e toda a minha carreira foi uma carreira alta astral, de realizações, mas hoje eu entendo que eu realmente estou no meu elemento, eu encontrei o meu propósito, que é me conectar com pessoas, me interessar por pessoas, compartilhar com pessoas, né? Então, eu não sei como é que isso vai ser durante muito tempo, né? Onde isso vai parar. Mas a sala de aula, transmitir conhecimento, ajudar pessoas a terem coragem, a terem força, a promoverem mudanças na vida dela e principalmente, né, a encontrarem a essência delas e colocarem a serviço do mundo o seu bom coração. Eu costumo dizer que profissional tem que ser bom e bom. Bom de serviço, mas também tem que ser bom de coração. Então, como essas coisas vão acontecendo, eu não sei. Mas o que você pode esperar de mim, o que todo mundo pode esperar de mim, é continuar me desenvolvendo e ajudando pessoas a se desenvolverem. Ai,
Que delícia! Ai, meu Deus, papo bom passa rápido, né? Mas, Paty, foi um prazer poder te entrevistar, conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu tenho certeza que a galera que tá vendo e ouvindo a gente aqui, né, tá se deliciando com toda essa experiência. Vamos estar juntas mais vezes, vamos estar juntas nesse projeto de compartilhamento que tem a ver com o seu propósito, né? Sem De dúvida. compartilhar, de ajudar as pessoas. Fico muito feliz, mais uma vez, de estarmos juntas aí nesse movimento do Faça Acontecer. E, pessoal, para que a gente possa finalizar, Paty Lisboa, Renata Lemos, estamos juntas aí nesse processo, nesse movimento do Faça Acontecer, em parceria com o Estúdio 767. Nos sigam nas redes sociais, fala com a gente o que você tá achando, o que você quer ouvir, dê dicas, faça os seus comentários, que é muito importante. Deixa os comentários aqui nesse vídeo de hoje, se você estiver vendo a gente aqui no YouTube, né? Deixa os comentários, e se for no podcast também, deixe os seus comentários e suas sugestões. É muito importante pra gente isso, porque o Faça Acontecer é feito pra vocês. Paty, um beijo, querida. Até o nosso próximo episódio de Faça Acontecer. Vamos que vamos.